Olá, hoje o Boa Vontade Entrevista apresenta o segundo programa de uma série de entrevistas que foram realizadas durante o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que aconteceu pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, no Brasil, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse evento reuniu diversos pesquisadores e estudiosos do tema do Brasil e do mundo, e eles falaram sobre a história da ciência, tecnologia e também medicina. E você acompanha conosco a entrevista do Josué Bertolin, ele é apresentador da Boa Vontade TV e hoje conversa com o senhor Luiz Carlos Soares, presidente do Comitê Organizador Local e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, a UF. O professor Luiz Carlos destaca no programa de hoje a importância e a proposta de trazer o evento para o Brasil e também alguns aspectos dessa organização. Vamos acompanhar. Professor Luiz Carlos, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conversando com a gente. O prazer é meu, né? Eu acho que para nós é um orgulho ter uma rede de televisão, não é tão ampla, aliás, rede de comunicação tão ampla cobrindo o nosso evento, que se realiza pela primeira vez no Hemisfério Sul, na América do Sul e especificamente no Brasil. Um evento de dimensão mundial, né, que foi planejado, executado, com os mínimos detalhes. Para organizar um evento desse, teve que ter muito planejamento, não é, e execução. Professor, vamos contar mais ainda sobre essa história da organização do evento no Brasil, a proposta de trazer para cá esse congresso que é tão importante para a área, digamos, é a Copa do Mundo da área, né? Acontece de 4 em 4 anos. Então, conta-nos a respeito dessa história. Na verdade, como eu mencionei ao final da cerimônia, em que talvez durante a minha fala inicial, movido pela emoção, às vezes a emoção move a gente e a gente é atraído por ela própria. Eu me esqueci de mencionar o nome do Olival Freire Júnior, que é um professor titular da Universidade Federal da Bahia, pessoa muito querida na nossa área, que na verdade foi o mentor, né, em 2012 dessa ideia, dessa possibilidade de nós trazermos o Congresso para o Brasil, né? E aí nós discutimos isso em assembleia, Seminário Nacional de História da Ciência, né, de 2012, que inclusive vai ocorrer no ano que vem, ele ocorre de 2 em 2 anos, é uma nova edição, mas naquela ocasião, no Seminário Nacional realizado em São Paulo, na USP, nós fizemos umas discussões prévias e essa ideia de elaborar uma proposta para trazer o evento para o Brasil foi aprovada. Eu fui designado presidente da comissão organizadora local e, a partir daí, nós nos dedicamos a organizar a comissão local organizadora, sugerimos também um presidente para o Comitê Internacional de Programação, porque não podem ser as pessoas do mesmo país, né? Pelas regras de organização do Congresso que organizam a programação, tem que ser um comitê internacional. E nós sugerimos o professor Ronald Numbers, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. É um amigo nosso antigo, um dos grandes estimuladores da participação de historiadores da ciência, da tecnologia e da medicina brasileiros nesses eventos, né? E, a partir daí, o professor Ron Numbers, com contatos e sugestões, montou o Comitê Internacional da Programação. Na verdade, nós temos 2 comitês, o Comitê Local Organizador e o Comitê Internacional de Programação. Esse cuida da programação, digamos assim, acadêmico-científica do Congresso. E o Comitê Local cuida da organização em si. E nós estamos trabalhando nessa organização, né, desde o momento em que nós fomos para a Assembleia Geral da nossa divisão de História da Ciência e da Tecnologia, né, da Associação Internacional de História e Filosofia da Ciência e da Tecnologia. E a divisão de História da Ciência é presidida pelo professor Efthymios Nicolaides. Pelo professor Efthymios Nicolaides. É isso, quer dizer, nós estamos trabalhando desde então, fomos às agências de financiamento para solicitar recursos, né? As instituições locais, né, como a própria UFRJ, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, a Fundação Oswaldo Cruz, enfim, todas essas instituições, né, nos deram um apoio assim, fundamental para a organização do Congresso, além da CAPES e do CNPq, que são tradicionais apoiadores de eventos, né, nas diversas áreas científicas, né? E como a FAPERJ também, a Fundação
local. E como está a organização da história da ciência no Brasil? Em comparação com países europeus e mesmo os Estados Unidos, né, a Rússia, por exemplo, né, a história da ciência no Brasil e na América Latina ela tem um desenvolvimento bem mais recente. Talvez no México e Argentina um pouco mais cedo do que a gente, mas eu acho que há um grande boom, né, um grande interesse pela história da ciência a partir dos anos 70 no Brasil. Né? É uma história da ciência, inclusive, renovada. Não é uma história da ciência tradicional, preocupada em fazer, digamos assim, a celebração dos grandes nomes da área, ou, enfim, de grandes descobertas. Mudou a perspectiva, né? No sentido de que a história da ciência ela tem como uma das principais missões estabelecer ou realizar uma problematização histórica sobre as ciências, de modo geral, né? Procurar entender historicamente a formação do campo científico no sentido mais lato e nas suas particularidades, especialidades, né? Aí incluindo, enfim, a prática da pesquisa, a prática do ensino, a prática da divulgação da própria ciência, enfim, é uma coisa muito ampla, muito lata, porque numa visão tradicional as pessoas acham que a ciência está descolada do mundo, descolada da realidade, e a gente sabe que as ciências, assim como as artes, o conhecimento em geral, têm uma vinculação direta com o mundo real, o mundo que a gente vive, né? E isso é história. Então, a gente tem que efetivamente pensar, problematizar historicamente, né? A ciência e as questões que ela levanta. Eu acho que esse boom da história da ciência no Brasil, felizmente, ele aconteceu já a partir dessa perspectiva renovada, embora, claro, existam pessoas que têm uma visão mais tradicional, né? Então, você não vai apagar tradições assim de uma hora para outra, passando uma borracha. Aí começam a surgir programas de história da ciência mesmo, né, a partir dos anos 80. Né? Ou então, programas de história e ensino das ciências. Muitas vezes as coisas estão muito associadas. Né? Então, a gente teve o surgimento de diversos programas e também de instituições devotadas à pesquisa em história da ciência, né? Como o próprio Museu de Astronomia e Ciências Afins, nos anos 80, e a Casa de Oswaldo Cruz, né, que é um órgão dentro da Fundação Oswaldo Cruz, preocupado com a história da ciência, especificamente com a história da medicina, história da saúde e por aí em diante. Né? E de lá para cá o campo só cresceu, felizmente. Né? E essa perspectiva de problematizar essas questões do campo, da história da ciência, incentivou, inspirou para que o tema desse evento aqui do 25º Congresso Internacional abordasse a questão do local e do global, né? Que eu gostaria de falar sobre isso. De certo modo, sim, porque isso daí é uma questão, digamos assim, premente entre os historiadores da ciência. Essas relações entre o local e o global. O que é isso, né? E, de certo modo, isso daí está muito perto daquela indagação de onde viemos para onde vamos, né? Então não resta a menor dúvida. Né? Agora, o que é interessante é que essa foi a nossa proposta. Claro, não é que nós, quando, de certo modo, estabelecemos a nossa comunidade, como eu falei, a partir dos anos 70, anos 80, né? Inclusive a Sociedade Brasileira de História da Ciência, ela é fundada em 1983. O que vai ser importante, né, enfatizar de como esta prática da ciência se dá no nível local, né, ou no nível global, e qual é a articulação entre as duas coisas. Né? Porque o global ele não é isolado, principalmente hoje, no mundo em que a gente tem as comunicações que nós temos, né, com a internet, com as redes mundiais de computadores, enfim. Né? Hoje, com o telefone na palma da sua mão, acessar uma gama de conhecimentos e informações, né, muito ampla, inclusive até mesmo para a sua pesquisa. Estamos acompanhando aqui no programa Boa Vontade Entrevista, conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor Luiz Carlos Soares. Ele é presidente do Comitê Organizador Local
do 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que aconteceu pela primeira vez aqui no Hemisfério Sul, tendo o Brasil como país sede. Esse evento ocorreu na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E agora nós vamos continuar acompanhando essa conversa do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor Luiz Carlos Soares, que destaca a apresentação de sua pesquisa nesse importante evento. Professor, o senhor também trouxe um estudo, né, um paper para o 25º Congresso Internacional. Gostaria que o senhor falasse sobre o que foi apresentado, o tema, né, o período estudado, uma figura muito interessante. E o paper que eu apresentei, o trabalho que eu apresentei aqui nesse congresso, é justamente sobre o Benjamin Martin, né? Um negociante do conhecimento newtoniano, né? Ou então um negociante do conhecimento que tem uma base, E por que você usa esse termo do negociante? Porque ele era um negociante no sentido pleno do termo e das possibilidades que o século XVIII, na Inglaterra, abrem para os negociantes, né? Ele era um trader, um dealer da ciência e da tecnologia. Por quê? Porque em Londres, né, antes mesmo do Martin aparecer, né, existiam professores itinerantes que ofereciam seus cursos, anunciavam seus cursos nos jornais, né, para uma clientela formada por ladies and gentlemen, ou seja, cavalheiros e damas, né, cobravam por isso, começaram a fazer disso o seu meio de vida, como um antecessor do Martin, que é o John Theophilus de Desaguiliers. O Martin não foi o primeiro, né? Só que o Martin talvez seja um professor independente. Eu chamo esses professores de professores independentes ou itinerantes, porque uns são independentes, mas não gostavam muito de viajar, ficavam em Londres, como é o caso do Desaguiliers. Só viajava quando ia para a Holanda, para Paris, enfim, né? Assim ele viajava, mas viajar pelo interior da Inglaterra não. E o Martin foi um dos primeiros que botou todos os seus equipamentos, né, e artefatos, né, na mala e começou a sair por diversas cidades do interior, né, nos meses não muito frios, né? No inverno não dava muito para fazer isso, alguns até tentaram, mas as condições eram péssimas. E o Martin bota as suas tralhas, né, na mala e nas costas e vai percorrer diversas cidades do interior. E o interesse era grande? O interesse era grande, né? Diversas cidades do interior, do oeste e do sul da Inglaterra, né? O Martin não foi muito feliz no seu intento e, como eu falei, no início dos anos 1740, talvez 1741, ele colocou a sua tralha nas costas e foi para o interior, né? Originalmente ele morou numa cidade chamada Reading e depois uma cidade mais atrativa chamada Bath, no interior da Inglaterra, mas mais para o oeste, que se torna um centro de lazer, de diversão, aquilo que os ingleses chamam de spa, né, no verão, atraindo as camadas de maior poder aquisitivo, uma classe média alta, ou então mesmo os setores aristocráticos que tinham casas de campo, iam para lá, atraído pelas suas águas termais. É uma cidade fundada pelos romanos. Ele vai para lá, ele dá os seus cursos e também se move pelo interior, né? Ele toma essas cidades como base para poder atender sua clientela, né? Então, e outros surgiram depois, como o escocês, o James Ferguson, né? como Benjamin Donne, como Adam Walker, né? Como John Banks. Então, eu estou estudando todos esses camaradas, né? Cada capítulo de livro é dedicado a eles. Há capítulos gerais, mas há capítulos específicos que são dedicados a ele. E o Martin é um desses dealers, traders of the science, né, technology. Por quê? Porque ele, além de oferecer a sua expertise, que era da aula, né, e ele também era um excelente fabricante de instrumentos científicos. A sua especialidade era óptica. Então, ele fabricava microscópios, telescópios, e ele é o inventor disso que nós usamos hoje, né? Que eles chamavam de visual glasses ou os spectacles, né? Que são os óculos modernos. Antigamente as pessoas botavam lentes, etc., e ele inventa esse tipo de coisa. Tanto é que a sua loja, antigamente, em Londres, né? Até mais ou menos meados dos anos... Até mais ou menos 1770,
as ruas não eram numeradas, né? O fulano, quando dava o endereço de algum estabelecimento, ou mesmo suas casas, a minha casa fica na rua tal, 2 casas antes, né, de algum ponto referencial, né? E o Martin, por exemplo, ele, depois de 15 anos de atividade, né, aí ele funda uma loja, ele cria um estabelecimento de fabricação e venda de instrumentos científicos na Fleet Street, que desde muito antes já era a principal loja, a principal rua das lojas de instrumentos científicos, a principal rua em que as lojas de instrumentos científicos estavam localizadas. Para nós concluirmos o nosso bate-papo aqui, gostaria que você fizesse uma reflexão final, aliando esse ponto de estudo com a questão da divulgação científica para levar a informação científica para um público especializado, mas também para um público leigo, esse transporte do conhecimento, né, que acontece local, do global, e isso sendo sempre relativizado dependendo do referencial. Por favor. Isso é fundamental. Acho que você toca num ponto assim, extremamente importante, não é? É que não há país com desenvolvimento científico acentuado se não há, por trás disso, uma prática da divulgação da ciência. A divulgação científica é fundamental, né? É não que todos num país tenham que ser cientistas, não? Qualquer país precisa de cientistas, de pessoas que trabalham em diversas atividades econômicas, né? Precisa de músicos, cantores, atores, enfim, né? A realidade é muito diversificada, mas a prática da ciência, digamos assim, a prática de uma ciência talvez mais avançada, mais desenvolvida, ela requer antes a necessidade de um interesse das pessoas nessa ciência. Então, se não houver um interesse, se esse interesse não for despertado, né, através da divulgação da ciência, mas não uma divulgação que, por exemplo, priorize a figura do Newton, das grandes descobertas, como se aquilo fosse única e exclusivamente resultado de uma genialidade pessoal, né? Quando, na realidade, o próprio Newton, né, num acesso de modéstia, ele vai dizer, não, as minhas ideias só são possíveis porque eu me debrucei no ombro de muitos gigantes que me antecederam. E, desse modo, o conhecimento trabalha, o conhecimento como processo, né? Então, transformar o nosso Brasil num país, digamos assim, de grande produção e de interesse científico significa um processo em que eu acho que nós estamos até bem. Não existe a prática ampla da ciência sem que as pessoas sejam motivadas, né? Em que essas pessoas demonstrem um interesse, né? Agora, para que as pessoas demonstrem um interesse e sejam motivadas, é necessário políticas de divulgação científica, né? Nessas políticas de divulgação científica, com cursos, enfim, para grande público, com reformas de currículo, em que o pensar as ciências, né, seja feita a partir de uma perspectiva histórica que dê para a gente uma dimensão de processo, né? E, em síntese, essa divulgação é um processo e, para que ela seja, digamos, eficaz, é fundamental que a gente pense o objeto a ser divulgado, que é a ciência, a tecnologia e a medicina, em síntese, a divulgação científica, a partir de determinados referenciais históricos. Só aí a gente volta àquela questão que eu levantei no início. A gente vai saber o que a gente quer e para onde é que a gente quer ir. Professor Luiz Carlos, muito obrigado. Parabéns pela organização deste evento, que foi um sucesso, uma maravilha. Todos comentaram, saíram muito bem impressionados e a produção de conhecimento gigantesca nesse 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia, que contou com o seu trabalho como presidente da comissão organizadora local. Parabéns, muito obrigado. Obrigado a vocês também. Acompanhamos a entrevista do Josué Bertolin, apresentador da Boa Vontade TV, com o professor Luiz Carlos Soares,
falando sobre o 25º Congresso Internacional de História da Ciência e Tecnologia. E no próximo programa, você continuará conferindo conosco toda essa cobertura feita pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação.